Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. É com muita alegria que eu venho novamente a esta casa para partilhar, para compartilhar, para participar, para encher o coração de alegria, por poder participar deste evento, mais um aniversário de uma casa que é uma luz meio às trevas, um oásis meio ao deserto, um porto seguro para aqueles que trafegam meio às tormentas. Então, é muito bom voltar aqui e estar com vocês. Existe um aforismo muito conhecido e dito meio à doutrina espírita, e que eu não concordo muito, que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho que até certo ponto, porque vir até pode vir pela dor, pode vir pelo amor, mas para ficar só fica por uma razão, a lógica. Porque quem não tem logística, quem não tem racionalidade, quem não tem um espírito lógico, não fica na doutrina. Vem e vai embora. Às vezes até nos surpreende, mas ele era espírita e ele já não é mais, quer dizer, não, a criatura veio para a doutrina, ficou, mas não incorporou a lógica da doutrina espírita. Quem vem com dor e encontra a lógica, tem um lenitivo, tem um bálsamo, tem um consolo. Quem vem pelo amor e tem a lógica, coroa o seu intento, o seu objetivo, com êxito bom, e fica da doutrina. E não sai mais nunca. E hoje eu venho falar para vocês sobre um assunto que paira no ar, é tema de congressos, e dentro da medicina nós temos lidado com muito apreço junto a essa patologia, porque ela praticamente existe em todos os lares. Eu estou me referindo à depressão. Praticamente em todos os lares tem uma pessoa deprimida. Do mundo, eu estou dizendo. Todos os lares do mundo. E a pessoa está deprimida porque ainda não entendeu a lógica da doutrina espírita, que eu vou tentar colocar aqui para vocês, logicamente, num espaço muito curto de tempo, para verificarem como é que nós podemos fazer para efetuar a profilaxia, evitar a depressão e o seu tratamento. Porque a depressão é uma doença muito capciosa. Ela tem uma pleiade sintomática muito abrangente e às vezes simula outras doenças. Por exemplo, a pessoa deprimida tem tristeza, angústia, desânimo, dor nas costas, tontura, mal-estar, perda do estímulo pela vida, nada está bom, gás na barriga, má digestão, esquecimento, receio, insegurança, perda da vontade de beber, perda da vontade de comer, perda da vontade de ter sexo, perda da vontade de viver, perda do amor pela vida, e as mães deprimidas chegam ao extremo de perder o amor pelos filhos. Então veja que doença complicada. E quando a pessoa apresenta os seus sintomas, que são capciosos, exatamente porque simulam outras doenças, fazem esses sintomas com que a criatura procure diferentes médicos. Por exemplo, nós sabemos que o aparelho digestivo é comandado pelo sistema límbico. O sistema límbico é o centro da emoção. Qualquer pessoa que apresentar um fator emocional agravado, eu vou lhe perguntar, você sente alguma coisa no aparelho digestivo? Ele vai dizer não. Mentira. Porque matematicamente ele tem que sentir alguma coisa no aparelho digestivo, se ele tiver alguma alteração psicológica.
Então, quando a pessoa apresenta uma flatulência, uma dispepsia, uma barriga crescida, geralmente do meio-dia para a tarde, porque levanta bem, não tem emoção à noite, está dormindo, então o aparelho digestivo funciona direitinho, mas do meio-dia para a tarde a barriga distende. Tum, tum, tum. Eu estou com um problema grave na minha barriga. Na verdade, a barriga não tem nada. É que o problema está no sistema límbico, centro da emoção. A semelhança de um maestro que rege uma orquestra. Se nós ouvirmos excelentes músicos tocando a bel prazer, cada um no seu tempo, nós não aguentamos, é um barulho ensurdecedor. Mas quando o maestro vem e rege a orquestra, nós vamos dizer, meu Deus, que bênção, que maravilha. Eu achei que esses músicos não tocavam nada, mas são ótimos, a bem da verdade, mal regidos. Agora, bem regidos pelo maestro. Então, o nosso aparelho digestório ou digestivo, ele está muito bem. Mas se o nosso sistema límbico está bloqueado pela nossa emoção em desajuste, sistema límbico fora do comando, o nosso aparelho digestivo trabalha incoordenadamente, desordenadamente, e por consequência nós vamos ter diarreia, prisão de ventre, gastrite, colite e uma série de outras alterações que nós podemos aqui ficar falando longamente sobre essas alterações. Se a pessoa está assim, vai procurar um gastro. Mas se ela tiver uma dor lombar, ela vai procurar, talvez, um reumatologista. Se tem uma dor nas pernas, vai procurar um vascular. Se tem uma dor de cabeça e uma tontura, vai procurar um otorrino, um neurologista. Quando, a bem da verdade, é uma pessoa depressiva e tem que procurar, principalmente, os profissionais da área. Um psicólogo, um psiquiatra. E a depressão, ela pode ser classificada em 3 tipos. A primeira depressão seria a endógena. É aquela que vem com a pessoa. A pessoa já nasce deprimida. É aquela criança que, por nada, ela está entristecida, ensimesmada e chora por um mínimo chamamento, alguma colocação mais ostensiva, ela já se desdobra em choro. Existe a depressão causal, que é fruto de uma agressão ao nosso físico. Um acidente de carro, uma cirurgia, um parto. Essas agressões ao nosso físico desencadeiam a depressão chamada causal. Mas a depressão mais frequente, na grande maioria, quase absoluta, é a chamada depressão reativa. Que é aquela que surge pelo fato de não aceitarmos alguma coisa que aconteceu na nossa vida. E como nós, pela nossa imperfeição, pela nossa condição irracional, pela nossa falta de lógica, pela falta de entendimento da doutrina e do evangelho, nós vivemos não aceitando as coisas que acontecem conosco. E não aceitando, por menor que seja a situação em desagravo. Aquela situação que traz uma insatisfação. Por menor que seja essa situação, ou esta insatisfação, a pessoa pode se deprimir. Tanto é que nós podemos até dizer, mas só por isso? Sim, é o tendão de Aquiles da criatura. Ela não aceita isso que aconteceu. Eu tive um parente que ele chegou até tomar choque elétrico na cabeça. Porque tentaram tratá-lo pelos meios legais terapêuticos e ele não saía da depressão. E optaram por fazer choque elétrico, porque o choque elétrico leva a pessoa a um desligamento cerebral, mental, temporário. E isso faz com que a pessoa se reorganize mentalmente. E acreditem, também não resolveu o problema. Porque ele vendeu um carro, se arrependeu, chegou para a pessoa a quem ele vendeu o carro
e disse, me venda o carro. Não, mas eu acabei de comprar de você, eu vou vender para você. Sim, mas eu lhe pago muito mais do que você me pagou, porque eu me arrependi, eu quero o carro de volta. Se não, eu comprei o carro, gostei dele, não vou lhe vender. Jamais. E ele, por conta disso, entrou numa conturbação mental tão grande, entrou num processo depressivo. Só porque vendeu o carro, se arrependeu e não conseguiu reavê-lo. E tantas outras pessoas entram em depressão por mínimos detalhes, coisas assim absurdas, como perder um papagaio. Como eu já tive pessoas que entraram no consultório profundamente deprimidas porque perderam um animal que veio a falecer por meios naturais. Mas a pessoa não aceitou e entrou numa falência psicológica muito grande pela não aceitação. E todas as pessoas podem se deprimir. Todas. O Hipócrates, que é o pai da medicina, simbolicamente colocando, ele analisou os temperamentos das pessoas e classificou as pessoas em 4 temperamentos. O primeiro, aliás, o temperamento é aquele traço comportamental que vem com a criatura ao nascer. Depois, assomado ao caráter, que é o fruto do meio, dá a personalidade. Então nós temos um temperamento ao nascer, agregamos o caráter, que é o fruto do meio, e o temperamento mais o caráter dá a personalidade. Mas então cada pessoa, pela bagagem espiritual que lhe é própria, traz ao nascer de vidas transatas um temperamento. O Hipócrates classificou as pessoas em 4 temperamentos. O primeiro deles é o fleumático, o temperamento do rico feliz. É aquela pessoa que está desempregada, doente, separada, sem dinheiro, e nós perguntamos, como é que você vai? Assim, melhor impossível. E é interessante que não é uma mentira, não é hipocrisia nem gozação, ela pensa assim. Agora, o temperamento melancólico é o inverso. A pessoa está bem casada, cheque, cartão de crédito, dinheiro no banco, filhos bonitos, carrão último tipo, casa com piscina e perguntando como é que você vai? Nossa, pior impossível. E não é que a pessoa está colocando aquilo de uma maneira enganosa. Ela pensa assim. Ela é assim. Então, o temperamento melancólico. O temperamento é o chamado do temperamento do vendedor ou sanguíneo, que é aquela pessoa que vende uma ideia, fala muito, gesticula muito e coloca uma ideia. Esse é o chamado vendedor ou sanguíneo, porque quando ele fala, ele fica vermelho, ele entra num estado pletórico. Então, por isso é chamado vendedor ou sanguíneo, porque ele vende uma ideia. E o outro temperamento, o último, é chamado colérico, temperamento colérico. É aquele indivíduo de cara feia, carantonha, aquele indivíduo bravo, que faz questão de mostrar que não é bom amigo, né? Geralmente, administrador de indústria, que todo mundo gostaria de ter na indústria, que põe um ponto de vista, em detrimento do bem-estar de quem quer que seja, a ideia dele prevalece e acabou. Então, é o chamado temperamento colérico. Todos esses temperamentos podem se deprimir. O fleumático é o que menos deprime, que é o chamado rico feliz. Ele está sempre numa boa. Mas quando ele rompe a conjugalidade, quando ele se separa dentro do reduto doméstico, da família, via de regra, ele não aguenta muito essa situação e ele se deprime. É essa situação que ele não aceita e de repente se deprime. O melancólico, quase qualquer coisa é capaz de levá-lo à depressão. Ele já é uma pessoa potencialmente depressiva. Então, basta alguma coisinha, ele já entra em depressão. O vendedor ou sanguíneo, ele entra em depressão quando ele fica enclausurado em algum lugar onde ele não pode vender uma imagem, ele não pode falar, ele não pode se comunicar. Tanto é que quando se vai fazer um teste psicológico, em determinadas empresas,
para recrutar um profissional que vai ficar fechado numa cabine, sozinho, fazendo um trabalho no computador, no telefone, mas que não tem a condição de vender uma ideia assim, verbal, comunicando-se com uma outra pessoa. Se ela não for bem selecionada e for do temperamento vendedor sanguíneo, ela tem que fazer uma cobertura psicológica, um atendimento psicológico, para que ela não venha se deprimir. Porque, via de regra, depois de algum tempo, naquele estado de soledade, essa criatura pode se deprimir. Eu tinha uma sobrinha que ela disse para mim que iria fazer odontologia. E eu a vi dentro da faculdade de administração de empresas. Falei, mas minha filha, você sempre falou para mim que iria fazer odontologia, agora você foi para administração? Falei, tio, eu vejo você fechado naquele consultório o dia inteiro e eu jamais, ainda mais como odontóloga, tratando de um nego de boca aberta, que eu não posso falar para ele. Aliás, eu até posso, mas ele não me responde. Então, eu saí dessa, eu estou fazendo administração, quero trabalhar lá fora, administrando, conversando, contactando com as pessoas. E realmente hoje é bem sucedida na área. Escolheu uma profissão compatível com o temperamento, já com o seu caráter parcial, com a sua personalidade. O colérico, que é o último temperamento, se deprime quando chega no final da vida. Não fez amigos na empresa, aposentou-se, foi para dentro de casa, não tem bom relacionamento com a família, aliás, sempre foi um déspota, sempre foi um tirano, e por isso não conseguiu amealhar a simpatia da família. E agora o dia inteiro dentro de casa, ninguém suporta aquela criatura e a deixa de lado. E vislumbrando a morte, entre aspas, chegando à frente, não tendo feito uma boa bagagem espiritual para a transcendência, acha que a situação não vai ser muito alvissareira e por conta disso ela entra em depressão. Então todos os temperamentos podem se deprimir. E a gente precisa ficar muito atento para esse detalhe. A depressão é uma doença que precisa ser bem entendida para nós fazermos a chamada profecia. Porque quando a pessoa se deprime, um dos grandes perigos é ela entrar em baixa imunológica. A pessoa baixar sua imunidade. Uma vez eu recebi uma carta de um colega do Rio de Janeiro. Eu me formei por lá e logo que eu cheguei em Rio Preto, chega essa carta praticamente na mesma semana que eu cheguei. E eu a tenho muito bem guardada comigo, está amarelinha, tem 40 anos. E eu tenho essa carta muito bem guardada comigo, porque esse meu amigo me ensinou mais de vida prática do que de medicina. Só para vocês terem uma ideia, ele trabalhava de manhã numa clínica como anestesista. À tarde, segunda, quarta e sexta, ele era ginecologista e obstetra. E terça e quinta, à tarde, ele era psicanalista. Então ele era eclético, era uma pessoa com uma visão muito alargada. E eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante longos anos na medicina. E ele me mandou uma carta. E nessa carta ele disse assim, Aguinaldo, você nunca aponte o dedo para ninguém. Porque pau podre cai sozinho. E você quando quer empurrar o pau com o dedo, estando o pau podre, o atravessa, fica com mau cheiro e ele não cai. Então nunca aponte o dedo para ninguém. E o dia que você for operar uma pessoa depressiva, você fique muito esperto, porque ela está pronta para morrer. Quando eu estava no Rio, ele chegou aqui, não, você conhece a fulana? Eu falei, lógico que eu conheço. Eu era moço, rapaz, ela era linda, maravilhosa, todos os residentes do hospital paqueravam aquela moça. Ele falou para mim, ela vai morrer. Eu falei, rapaz, você é maluco. Como? Eu estou dizendo, ela vai morrer. Eu falei, mas como? Você não é Deus? Aliás, ele não acreditava em Deus. E eu até um dia perguntei para ele, falei, José Carlos Girô Machado. Falei, José Carlos, por que você me fala que não acredita em Deus? Você vive ajudando os outros por aí, para ajudar os outros você acreditar em Deus? Eu falei, bom, pelo menos, Aguinaldo, eu posso ajudar, ele precisa, eu ajudo. Agora, eu preciso acreditar em Deus. Deus não existe, Aguinaldo. E não acreditava em Deus. Mas era uma pessoa fantástica, maravilhosa.
E ele disse para mim que ela iria morrer. Eu falei, bom, nessa altura você não é Deus. Eu falei, não, que essa bobagem de Deus. Deus não existe. Ela vai morrer sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. 2 anos depois, ela teve uma doença muito grave e veio a falecer. Aí eu procurei por ele. Falei, Girô, mas vem cá, agora você vai me explicar. Por que que você fez aquela colocação? Falei, Aguinaldo, aquela moça perdeu a razão de viver. Não entrou em detalhes, logicamente por questões éticas. Ela perdeu a razão de viver e por isso ela morreu. Então nós sabemos que a pessoa depressiva, inconscientemente, não aceitando a problemática, quer morrer. Às vezes chega ao extremo do suicídio, tanto é que dentro do suicídio 30% são por processos depressivos. Então a pessoa deprimida baixa a imunidade. E eu chego em Rio Preto, querendo mostrar serviço, fui chamado por um colega para avaliar um senhor, por sinal aqui de Mirassol, para operá-lo. E ele estava com obstrução intestinal. Uma doença muito rara. Quando eu revi a literatura naquela época, tinha 4 casos na literatura mundial. O meu caso era o 5º. Uma hérnia encarcerada num orifício chamado hiato de Winslow. Raríssimo. Tanto é que eu estou com 45 anos de cirurgia, foi o único caso que eu peguei na minha vida. Então, cheguei para o filho dele e disse, olha, eu preciso operar seu pai, ele está com obstrução intestinal e tem que operar, porque senão ele vai sucumbir. Ele disse para mim, Aguinaldo, não adianta você operar, você vai perder tempo. Eu falei, mas como vou perder tempo? Porque ele quer morrer. Eu falei, não, mas ele... Aquela coisa de jovem, né? E querendo achar que é dono do mundo, que sabe tudo. Eu pensei, não, eu vou operar, ele vai ficar bom. Aguinaldo, ele vai morrer. Eu falei, mas por quê? Foi porque minha mãe é esquizofrênica, há muitos anos que ele aguenta minha mãe, já não suporta mais e ele quer morrer. Ele já me disse. E eu pensei, não vai morrer. E eu vou operar. Fui, operei, caprichei, anastomosei, ressequei o pedaço do intestino que estava necrosado, no capricho. 4 dias depois, uma fístula. E geralmente fístula intestinal acontece no 4º, 5º dia. Aí eu pensei, não é possível. Reabri o paciente, modifiquei a tática, ressequei outro pedaço, mudei o tipo de anastomose, fiz uma anastomose lateral, uma oxigenação boa, para não ter margem nenhuma para que ele fistulizasse. 4º, 5º dia depois, fístula de novo. Aí, mudei novamente a tática, ressequei o final do intestino delgado, anastomosei o intestino delgado com o intestino grosso, que geralmente isso não dá problema. 5º dia depois, fístula, e ele veio a falecer. Então, quando alguém vai operar comigo e fala que está depressivo, eu não opero. Eu vou primeiro pedir para ele cuidar da sua depressão, se equilibrar e depois vai operar comigo. Porque não adianta, por mais que eu capriche, ele quer morrer. E a chance é boa. Porque reúne muitas coisas juntas que conspiram a favor da morte. Somente a cirurgia muito bem realizada, com a boa participação do paciente, poderia evitar a morte naquela situação. E ela já está querendo. Então, nem sempre sozinho a gente consegue resolver o problema. Então a depressão precisa ser muito bem vista. Agora, vamos falar aqui da depressão reativa, que é a maior depressão, ou seja, a maior proporção de depressão que existe na nossa experiência profissional. Existe uma fórmula matemática que é esta aqui. 4 é igual a 2 mais 1 mais 1. Para mudar essa fórmula tem que mudar o universo. Não tem jeito. 2 mais 1 são 3. Mais 1 são 4. 4 é igual a 2 mais 1 mais 1. Existe uma outra fórmula que é semelhante a essa, que é a seguinte. Depressão é uma causa não aceita, gerando um ressentimento e a autocomiseração. O que é autocomiseração? É a dó de nós mesmos gerando a reclamação.
gerando a reclamação. Então, quando a pessoa não aceita uma coisa, se ressente, sente várias vezes, se ressente, porque é natural eu não aceitar alguma coisa, é natural. Mas daí eu posso até ficar sentido, também é natural. Ficar com raiva. Quem que aqui não ficou com raiva um dia? Todos nós ficamos com raiva. Mas se eu ficar com raiva, quer dizer, ressentir, sentir raiva várias vezes, eu vou chegar num extremo de autocomiserar. Ou seja, eu vou ter dó de mim. Mas veja, aquele meu amigo, que a vida inteira eu ajudei, e agora ele aprontou uma comigo, eu não aceito, eu estou muito sentido. Até então tudo bem. Mas aí vai e eu fico com aquilo na minha cabeça. Pensando, mas não é possível, mas tudo é comigo, porque, olha, eu que vivo ajudando, e o fulano agora apronta isso comigo, não é possível. Eu sou infeliz mesmo. Aí já começou aquela coisa da autocomiseração. Eu ter dó de mim, eu sou infeliz, sou um coitado e coisa e tal. Aí eu vou entrar no estado de reclamação. Vou procurar o primeiro para me ouvir. Tá vendo? O fulano, veja o que acontece. Aí eu vou contar e vou reclamar. E nessa reclamação eu vou fechar a depressão. Então nós, para evitarmos a depressão, precisamos começar por aqui. Aceitar a vida como ela é. Aguinaldo, mas pera, você quer demais. Não quero nada demais. Aceitar a vida como ela é. A vida que nós temos, com todas as suas particularidades, são frutos. Essas particularidades são frutos do nosso comportamento espiritual em vidas transatas, em experiências pretéritas, ou fruto dessa atual existência. Porque a gente tem uma mania de dizer, não, eu estou assim por causa do fulano. Não. Se você fosse tão bonzinho, você estaria longe do fulano. É que você está com ele ou com ela, é porque tem um vínculo. E esta coisa aconteceu com você porque você teria que passar por essa experiência. O Cristo não foi claro quando disse assim, é necessário que haja escândalo na terra, para que se faça justiça. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Isso significa, escândalo vem do verbo scandalizain, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então Jesus teria dito assim, é necessário que alguém faça mal a alguém para se fazer justiça. Bom, se eu estou sendo justiçado por um mal que me foi feito, no final essa pessoa me fez um favor. Ela está me ajudando a acertar uma aresta que outrora eu mesmo me permiti no meu perispírito, na minha alma, no meu espírito. Então, essa pessoa está me ajudando a reparar isso, a parar essa aresta. Então, ao invés de eu achar que aquilo é inaceitável ou é injusto, pelo contrário, vou dizer, é aceitável e justo. Então, eu tenho que aceitar, não conformar, buscar a solução. A Maria Dolores tem uma colocação muito interessante quando ela disse assim, não lamentes, alma boa, contratempo que te aconteça. Que a luta não te esmoreça, pois nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto devulto, é sempre um socorro oculto atuando em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão, o desajuste no carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Portanto, não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te sustenta o trabalho atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre, em maioria, é um socorro que Deus te envia por bênção do mal menor. Olha o que ela colocou para nós. Dá para reclamar mais? Não. Eu estava para fazer um passeio no Rio Araguaia, lá em Goiás. Meu irmão mora em Goiás, numa fazenda lá perto, e me convidou para uma pescaria. Eu nunca pesquei.
Não sou afeito à pescaria. Mas é logicamente que eu iria para estar com ele. A coisa mais gostosa é estar com o irmão. Quem tem irmão aqui sabe o que eu estou dizendo. A coisa melhor do mundo é estar com o irmão. E eu disse, não, estarei com você. E ele armou um esquema, um caminhão cheio de tudo que poderíamos precisar, convidou uns amigos e estava me esperando. Era para eu sair tipo amanhã. Hoje à noite, uma prima minha chega com uma hemorragia digestiva. E eu tive que operá-la a noite inteira, logicamente não poderia deixá-la. Não fui para a pescaria. E naquela época não tinha nem telefone para eu dizer, olha, eu não posso ir, por quê? Não, ele ficou me esperando. Esperou um dia, esperou 2 dias. Não tinha como se comunicar na fazenda, longe da cidade. E só depois de algum tempo é que ele foi a uma cidade, ligou para cá e eu disse para ele que não poderia ir. Desfez toda a pescaria, dispensou os amigos e eu não pude tirar aquele período de férias que estava programado. Logicamente que eu poderia dizer, mas que azar! Eu me programei, desmarquei cirurgia, desmarquei consultório, ajeitei tudo no exato momento da minha ida. Veja que azar, não deu certo. É assim que tem que pensar? Não. Eu pensei na bênção do mal menor. Porque poderia acontecer um acidente na estrada, eu vir a sucumbir. Poderia uma cobra picar qualquer um de nós lá no Araguaia, trazer uma situação completamente díspara da nossa proposta de alegria, de descontração. E tantas outras situações poderiam acontecer. Então a bênção do mal menor foi Deus mandar a doente para operar a noite inteira, ficar envolvido com ela e não ir no meu passeio. Há algum tempo atrás, eu vinha vindo da minha terra e até que, tipo 7 horas da noite, descontraído, normalmente eu dirijo em velocidade, é uma coisa que eu vivo me policiando, mas aquele dia eu estava totalmente tranquilo, vinha devagar, uma fita no rádio, ouvindo uma palestra, e de repente eu vi que um trevo ali de frutal cresceu na minha frente. E eu freiei o carro, mas não consegui fazer a curva a tempo, bati na sarjeta, quebrei a roda do carro. Logicamente tive que chamar o guincho. Quando era para chegar 8 horas em Rio Preto, cheguei 11 horas da noite, quase meia-noite, de táxi, o meu carro guinchado e assim por diante. Naquele momento que o meu carro bateu, que eu vi que ele quebrou a roda, a primeira coisa que eu fiz uma prece e agradeci a Deus pela bênção do mal menor. Porque quem sabe, naquele espírito de divagação, de descontração, eu não viesse ter um acidente muito grave na frente, colocando em risco até a vida dos outros. E Deus simplesmente só quebrou o meu carro bastante, me deixou ali algum tempo esperando por um guincho, mas cheguei em casa ileso. Então, quando nós começarmos a entender isso, nós temos que mudar o nosso aspecto mental. Há algum tempo atrás, um rapaz chegou no consultório e falou assim, doutor, vieram falar para mim que eu deveria vir conversar com o senhor. E eu não conheço, mas eu estou aqui exatamente para ouvir a sua opinião. Eu falei, pois não. Essa maleta que está aqui, colocada em cima da minha mesa, tem um revólver aqui dentro. E eu vim aqui para matar um médico. Eu falei, meu Deus, pensei que poderia ser eu, né? Eu falei assim, mas não sou eu, né? Eu falei, não, senhor, por enquanto, né? Então, eu falei, por que você quer matar um médico? Eu falei, pois então, ele me operou sem precisar. Eu falei, não, mas isso não existe. Não, ele me operou sem precisar, e esse não vai operar mais ninguém, porque vai morrer. E eu falei, mas como assim ele operou o senhor sem precisar? Não, porque eu peguei as radiografias e eu levei para São Paulo, e eu tenho um primo lá que é médico, e ele pegou minha radiografia e falou, não, mas isso aqui não precisa de operar, era só tratar com remédio. Ah, é? Não, é assim mesmo. Ah, pois então, esse não vai tratar nem com remédio, nem com cirurgia, tá morto. E eu comprei o revólver, doutor, e vim para matar o médico. Mas me disseram que eu viesse falar com o senhor. Aí, lógico, eu pensei rapidinho, meu Deus, meus anjos guardiões, me inspirem, porque é uma situação complicada, né? E eu pensei assim, rapidinho, eu falei, senhor acredita em Deus? Lógico que eu acredito. Pois então, se eu for operar de uma maneira justa. Eu falei, não, senhor, o senhor vai querer defender esse salafrário? Né? Foi colocando assim, eu falei, não, mas peraí. O senhor acredita em Deus? Lógico que eu acredito. Pois então, vou operar de uma maneira justa. Mas doutor, como assim? O senhor acredita que Deus é injusto? Não, Deus é justo. Pois então, se não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira,
Deus quis que o senhor fosse operado. Mas doutor, mas não é possível. Pois então, aí já fui mexendo com os brilhos dele. Falei, por exemplo, Deus olhou sua ficha e percebeu que o senhor é um homem bom. Já fui mexendo logo com a vaidade, porque é assim que ele tem que trabalhar com as pessoas, né? Aí eu falei assim, ele olhou a sua ficha, viu que o senhor é um homem bom, em ser um homem bom, resolveu advogar a sua causa. Por exemplo, se daqui 10 anos o senhor tivesse que ter um câncer no intestino, aí eu pintei a coisa preta, uma metástase no fígado, outra no pulmão, outra no cérebro, outra nos ossos, que dói demais, e vai te deixar um final de vida muito triste, e olhando a sua ficha e percebendo que o senhor é um homem bom, resolveu interceder a seu favor, resolveu escolher aqui em Rio Preto um médico que opera bem, para tirar aquela pedaço do intestino que iria ter câncer, para o senhor não ter o câncer e ter um resto de vida tranquilo daqui para frente. A sua operação não foi legal? Não, doutor, até que correu tudo bem. Pois então, o senhor vai lá e agradeça o médico. Aí ele foi assim, descontraindo. Meu doutor, mas o senhor pensa assim mesmo? Eu falei, não, não penso. É a lógica. Eu falei besteira? Não, doutor, pensando bem, a menos que o senhor não acredite em Deus. Aí nós vamos voltar tudo atrás para começar outra conversa, porque eu estou partindo da premissa da minha pergunta. E a sua resposta, acredita em Deus? Acredito. Então, o meu Deus é esse. É a bênção do mal menor. Porque se Deus fosse usar a desdita maior para o senhor, seria o câncer. Qual que o senhor prefere, o câncer aquele ou essa cirurgia que correu? Doutor, essa cirurgia. Eu disse para ele, então agora o senhor está me devendo uma consulta. Eu falei, não, doutor, eu já acertei lá fora. O senhor não atende Unimed? Eu falei, atendo. Não, eu já acertei. Eu falei, não, mas o senhor vai me pagar uma consulta. Minha consulta vale muito mais do que essa que o senhor pagou lá fora. Ele deve ter pensado mais outro salafrário, né? Eu falei, não, o senhor me deve uma consulta. Doutor, mas eu já acertei lá fora. Eu falei, pois então. Mas minha consulta vale mais. Todas as vezes que o senhor passar ali na porta do meu consultório e lembrar que o senhor não me pagou a consulta, o senhor vai ficar com a consciência pesada, porque a minha consulta vale mais do que essa que o senhor está me pagando com o seu cartãozinho da Unimed. Quanto é a sua consulta? É o seu revólver que o senhor vai me dar. O senhor me dando seu revólver, a consulta está paga. Porque eu nunca vi revólver trazer alegria para ninguém. Tristeza, eu passaria aqui a noite inteira falando de desditas, de situações danosas que o revólver é capaz de provocar. Então o senhor vai me dar o seu revólver e a consulta está certa. E eu ainda vou acrescentar, era uma sexta-feira, amanhã eu vou para a minha fazenda em Minas Gerais e eu vou jogá-lo no Rio Grande, porque aí ele não vai servir para ninguém. Aí ele disse, doutor, posso lhe fazer um favor? Eu falei, lógico. Então deixa que eu mesmo jogo. Não vou lhe trazer esse trabalho. Eu vou jogar o revólver no primeiro rio que encontrar na minha volta aqui para minha cidade. Então, consulta paga, favor aceito, está tudo certo, vai com Deus. Passado um tempo ele volta no meu consultório, alegre e feliz, e eu perguntei, e aí, já acertou aquela aresta? Não, doutor, depois daquela conversa, confesso que o senhor me tirou da ideia e está tudo certo. Passado um tempo, eu opero esse colega com o intestino perfurado. E aí eu pensei, estou salvando pela segunda vez. A primeira vez ele nem se deu conta de que estava morto. E por conta disso me deu um trabalho danado, que eu deveria já deixar desencarnar, que não me daria o trabalho. Mas infelizmente ele não desencarnou e me deu um trabalho maluco. Ou felizmente ele não desencarnou pela nossa conversa com aquele senhor e veio dar o trabalho e eu pude, entre aspas, contribuir para que ele não viesse desencarnar pela segunda vez. Então, veja, se esse moço fixasse aquela ideia da não aceitação e continuasse sentindo mais infeliz e não viesse a matar o médico, simplesmente achando que estava tudo errado, aborrecido, reclamando, certamente, matematicamente, ele iria entrar em depressão. Mas uma conversa, mudando todo o sentido da história, fez com que ele não viesse mais a reclamar, se ressentir e se deprimir. Então nós precisamos começar a aceitar a vida. Está tudo certo. Está tudo certo. Ah, doutor, mas eu tenho um marido lá em casa que o senhor não conhece. É um terrível. Então é o marido que você merece.
E se quiser ter um marido bom na próxima, trate-o muito bem agora. Porque se ele já é assim, porque lá atrás você já deve ter aprontado, alguma coisa aconteceu. É nova oportunidade de você se reacertar com ele. Doutor, mas eu tenho uma mulher tão neurótica. Mas é difícil. Pois então, é essa filha que outrora você abandonou e agora volta com uma esposa. Cuide dela. Na próxima vai ser aquela mulher que vai me dar inveja. Nossa, mas tua mulher é demais. Pois então, você cuidou dela. Agora, abandonando, deixando à margem, certamente vai ter problema lá na frente. Então nós hoje estamos no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo no momento certo. E se quisermos ter uma vida melhor na frente, façamos por merecer hoje, aplicando muito bem aquilo que nós estamos aprendendo dentro da nossa experiência de vida. Fundamentalmente, alicerçado no Espiritismo, no Evangelho de Jesus. Então, nós vamos começar a aceitar melhor a vida. E vamos lutar por resolver a problemática, lógico, vamos lutar. Ninguém pode se conformar com a faquinha espetando a costela. Vamos pelo menos tirar o corpo, sair dela. Mas aceitar, porque se ela está ali, é porque circunstancialmente ela está ali. Vamos procurar nos alijar daquela problemática, mas aceitar. Agora, a revolta, a mágoa, o ressentimento, qualquer tipo de manifestação nesse sentido, gera a autocomiseração. A gente vai ficando num ponto de se sentir o mais infeliz dos seres, reclamando e entrando em depressão. Então, daqui para frente, se vocês não quiserem entrar em depressão mais, não reclamem. Até chegar aqui neste último item, 2 mais 1 são 3, não são 4, nós não entramos em depressão. Nós só vamos entrar em depressão se reclamarmos. Agora, para não reclamar, nós temos que fazer uma coisa que é vingar. Agora, vingar, segundo os Espíritos, é criar 2 covas. Uma para nós, outra para quem nós estamos vingando. Então, é melhor não vingar. Se for para escolher, é melhor ficar ressentido do que vingar. Porque gera uma problemática muito mais grave, possivelmente. Agora, o melhor não é nem reclamar e nem vingar. É parar aqui, aceitando e se ressentir, ficar num ressentimentozinho bem superficial e acabar logo com aquela coisa de ficar rememorando, revivendo, remoendo aquilo que gera realmente uma conturbação profunda no nosso psiquismo. Agora, se nós já entramos em depressão, vamos procurar o tratamento. E o tratamento, a priori, é feito com terapia. Procurar um terapeuta da área, pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo, algum terapeuta que vai nos atender. Pode ser ter um amigo, porque o que eu fiz com aquele paciente que veio no meu consultório foi uma terapia de amigo. Eu não me propus ser um terapeuta, nem psicólogo, nem psicanalista, que eu não sou. Apenas um amigo, falando de evangelho, falando de Deus, falando de outras coisas, para que ele entendesse. E muitas das vezes o amigo é aquele indivíduo que chega para nós e fala, fulano, não é bem por aí. Vamos mudar. Há algum tempo atrás, um rapaz me procurou que queria matar entre aspas, um companheiro lá da sua cidade, porque ele avalizou um empréstimo que ele fez, e por conta daquele, entre aspas, amigo até então, depois passou a ser companheiro, depois inimigo, ele não pagou a dívida e ele teve que vender uma fazenda para pagar. E foi aí que ele queria matar realmente essa criatura. Foi quando disseram para ele me procurar para conversar comigo. Mais um que me deve a vida. E eu conversei com ele e disse assim, mas por que você quer matar o fulano? Não, porque o que ele fez comigo não pode fazer. Eu sou amigo dele, olha o que ele fez comigo. Me deixou numa situação a ponto de eu vender uma fazenda. Eu falei, e agora você matando essa criatura, você não recebe a dívida. E pior, você vai para a cadeia e vai deixar sua mulher soltinha. E primeiro que aparecer ir lá pelas tantas, pode se ligar com ela, então você perdeu o amigo, perdeu a fazenda, perdeu a liberdade, vai perder a mulher. E o que é pior, os seus filhos vão ser criados por uma outra criatura, pior ainda, é melhor você ficar junto deles e larga a criatura por conta da sua atitude infeliz. Você não tem uma profissão? Não, doutor, eu sou fazendeiro, eu até tenho outra propriedade. Pois então, continue trabalhando em outra propriedade.
Daqui a algum tempo você volta a comprar uma outra propriedade e está tudo bem. Agora, matando essa pessoa, o que você vai fazer? Destruir a sua vida. E ele foi embora para Paulo de Faria, foi por lá, aceitou a ideia, largou a criatura para lá, continuou trabalhando, tua vida em paz, e resolveu o problema, uma conversa de amigo. Então, o amigo é aquele que pode dar uma ideia muito boa na hora certa. E é fundamental que a gente tenha amigos exatamente para essas coisas. Eu acho que a pessoa mais feliz é aquela que mais amigos tem. A pessoa infeliz é aquela que não tem amigo. Eu conheço uma pessoa que nunca, eu frequento a casa dessa pessoa há muitos anos, eu nunca vi um amigo dentro da casa dele. E ele nunca me disse que eu tenho um amigo. Eu fiquei tão preocupado com isso, porque é impossível a pessoa passar uma vida sem ter um amigo dentro de casa. E eu frequento a casa dele há cerca de 40 e tantos anos. E ele realmente nunca teve um amigo para convidá-lo para a casa dele. Então é fundamental nós termos amigos, e principalmente nesses momentos difíceis, que às vezes a gente está com a cabeça quente e precisa conversar com alguém que vai nos amenizar, que vai colocar ali uma palavra de amena, de conciliação, de tranquilidade para a nossa alma. Então, o terapeuta pode ser ter um amigo. Um psicólogo, um psicanalista, que vai fazer com que a gente veja a vida por um outro ângulo. Porque quando a gente fixa mentalmente naquela desdita, nós esquecemos o resto. E se a pessoa não tiver essa lógica, essa racionalidade, ela vai fixar e vai ser um ninho para as trevas. Estabelece ali um processo obsessivo. Porque a obsessão, via de regra, acontece em cima de uma fixação mental. Nós fixamos numa ideia, a espiritualidade vem inferior, trabalha em cima disso e nos leva a uma situação muito infeliz. Então, não é bom fixar-se mentalmente numa ideia infeliz. E o terapeuta, o que ele vai fazer? Exatamente isso. A terapia funciona mais ou menos assim. A gente chega num ambiente e tem uma sujeirinha num canto. Um ambiente desse tamanho, a sujeirinha não faz mal. Chega aqui outro dia, uma sujeirinha ali do lado. Uma sujeirinha ali, outra aqui, esse ambiente desse tamanho não tem problema. E vem tantos dias e todos os dias uma sujeirinha no canto. Chega uma hora, fica inviável entrarmos naquele ambiente. Então a terapia funciona assim. Nós, quando temos a nossa casa mental com sujeira, nós vamos ao terapeuta e colocamos aquela ideia que está nos molestando. E o terapeuta vai fazer com que nós varramos, tiremos aquela sujeira da nossa casa mental. Então tira aquela sujeirinha, a casa está limpinha. Surge outra, vai lá, trabalha aquela sujeirinha, limpa, está sempre limpinha. É assim que a terapia funciona. E nós vamos aprendendo a varrer nossa casa mental, vamos evitando que ela surja e de repente nós temos outro comportamento e aí vem o equilíbrio e não precisa mais da terapia. Agora, devemos procurar o psiquiatra. Por quê? A nossa célula nervosa, ela manda uma mensagem para outra sem nenhum vínculo anatômico. Quando eu contraio o meu músculo, uma célula está presa a outra e aquela célula atraindo uma a outra atrai o meu músculo. Porque tem ligação anatômica. Agora, as minhas células neurais não têm vinculação anatômica, elas são separadas. Então vamos imaginar aqui duas células ligadas uma à outra, células nervosas. A mensagem para passar dessa célula para cá precisa de uma substância chamada neurotransmissor, que é uma substância que vai estabelecer uma ponte de ligação uma célula e a outra, fazendo com que essa mensagem chegue até essa outra célula. A dopamina, a adrenalina, a serotonina e tantas outras enzimas, o nosso cérebro segrega cerca de 63 elementos neurotransmissores. Então, imaginem que essas substâncias estabelecem o ponto de ligação. Vamos imaginar, estão viajando aqui para São José do Rio Preto. Estrada boa, mas a ponte caiu. Eu quero continuar minha viagem, estou afim, estou disposto, eu quero, mas a ponte não deixa. Porque o neurotransmissor no deprimido, ele é produzido, neurotransmissor, na grande maioria das vezes, é produzido pela nossa musculação, pelo nosso exercício, pelo nosso movimento, pelo sorriso, pela nossa alegria, pelo nosso psiquismo elevado. Então isso produz neurotransmissor.
O deprimido é o contrário, ele fica quietão, sem ação, paradão, já não tem humor, fica meio entristecido e com isso não produz o neurotransmissor. Não produz. E o que produziu, uma enzima vem e destrói o neurotransmissor. E é demais. Vamos imaginar que o neurotransmissor tivesse essa forma aqui. Vem uma substância e encaixa, neutralizando esse neurotransmissor. Com isso também inativa o neurotransmissor. Ou ele não é produzido, ou ele é destruído por uma enzima, ou ele tem uma substância que compete com ele e, por consequência, falta aqui o neurotransmissor, não, e a mensagem não vai passar daqui para cá. Entra aqui dois aspectos. Primeiro, que hoje é consenso mundial, fundamental para recuperar de uma depressão, é o exercício físico. Tanto é que esse meu parente, que tomou choque elétrico, um dia um amigo chegou para ele e falou assim, eu vou curar você. Ele falou, como você vai me curar? Você não é terapeuta, você não é médico, eu já tomei até choque, não fiquei bom, pois então, eu vou curá-lo. Mas como você vai me curar? Vem comigo. Aonde? Naquela época fazia-se halteres, não tinha academia. Hoje, qualquer botequinho aí monta uma academia dentro dele e funciona muito bem. Mas naquela época não. Era halteres, tinha que criar um halteres, era um peso que se levantava. Vem comigo, vamos fazer halteres. E levou o meu parente para fazer halteres. E ele foi fazendo halteres, produzindo beta-endorfina, produzindo uma série de outras substâncias e acabou o seu processo depressivo. Logicamente que não foi só a musculação, foi a participação do amigo, foi porque é fundamental a gente ter amizade, ter esse carinho, ter esse afeto, ter essa atenção. Porque depois de algum tempo, a pessoa deprimida, a família chega para o psiquiatra e diz assim, ó doutor, trouxe meu parente para o senhor cuidar dele, porque eu já não aguento mais. Vê se o senhor dá jeito nele. Porque o deprimido reclama, de cara feia, está sempre de mal com a vida, torna-se uma pessoa muito inconveniente. E o que é muito preocupante, se nós não nos cuidarmos, nós vamos fazer. Porque dificilmente ele nos ouve. Ele se torna repetitivo e nós passamos a viver aquele clima. E se nós não estivermos muito bem estruturados, nós nos contaminamos. E acabamos também reclamando, tá bem, ele não melhora, eu já não aguento mais essa vida. E começa a reclamar e aí entra em depressão também. Então a contaminação é muito grande. Então é fundamental que a pessoa faça exercício físico para produzir essa beta-endorfina. Por outro lado, vem aqui o chamado antidepressivo, que é um medicamento que tem o papel de neutralizar essas enzimas que destrói e neutralizar o competidor. Ele não produz o neurotransmissor. Ele impede que seja desgastado, que seja bloqueado. E o pouquinho que a criatura produz é o suficiente para ela começar a ter um alento. Logicamente que o antidepressivo só cura 50% dos casos. Os outros 50% precisam de outros fatores. No caso, o exercício, a terapia, a mudança de comportamento mental, que vai fazer com que a pessoa também dê a sua parcela de contribuição na somatória dos outros 50%. E aí nós vamos executar o nosso plano terapêutico com sucesso. Mas essa terapia tem que ser feita por um médico especializado, que é o psiquiatra. Porque tem uma dose de ataque, tem uma dose de manutenção e uma dose de remissão. Quando houve o lançamento de um dos primeiros antidepressivos, que foi o Prozac, que é chamado droga da felicidade, todo mundo chegava na farmácia e quer um Prozac, e ficava tomando o Prozac. Que, a bem da verdade, não é hoje um dos melhores antidepressivos, quase não é receitado mais. Uma dose que, de repente, a pessoa ficava usando, mas não mudava o comportamento, já não atendia mais, não sabia se tinha que aumentar ou parar, ou continuar, e acabava se perdendo, tornando muitas das vezes a depressão crônica, complicando muito a vida da pessoa. Então tem que ter um acompanhamento médico, e na grande maioria das vezes o tratamento demora de 6 meses a 1 ano. Não é tomar um mês, agora estou bom, e parar porque volta tudo. Tem que dar um suporte até a pessoa deixar transparecer que está equilibrada e possa caminhar com as suas próprias pernas sem o uso do antidepressivo.
dentro da casa espírita, nós recebemos muitas pessoas deprimidas, que vêm buscar um alento. E aí é muito importante que nós conheçamos o assunto, para nós podermos orientar essa pessoa. Por isso que eu vim aqui hoje falar sobre esse assunto. A primeira coisa que nós temos que fazer é abraçar a pessoa. Abraçar literalmente, corporalmente. Porque essa pessoa, ela está com a autoestima muito lá embaixo. Ela se sente a mais infeliz das criaturas. Se sente relegada dentro da própria família. Marginalizada ao ostracismo. Então, quando essa pessoa sente-se acolhida, abraçada, ela se sente já diferente. Melhora a sua autoestima. Você fala, até que eu achei um lugar que alguém me viu de uma maneira diferente. Então, abraçar a pessoa. Segundo, levá-la a tomar passe. Porque o passe, água fluidificada, é um grande recurso para melhorar o campo vibratório da pessoa deprimida. Porque a pessoa deprimida está com a vibração muito baixa. Já fizeram estudos com plantas, com pessoas deprimidas e pessoas altruístas. Plantas da mesma idade, da mesma espécie. Recebendo impregnação energética de pessoas altruístas, a planta crescia rapidamente. A mesma planta, recebendo vibração de pessoas deprimidas, ela murchava e atrasava o crescimento. Prova científica de que nós emitimos vibrações e as plantas, na mesma sintonia, na mesma ressonância, captam as nossas energias. Então, a pessoa deprimida precisa ser energizada. Então, o passe e água fluidificada. Convidar essa pessoa para ouvir palestras. Porque a princípio não dá para dizer, não, vem estudar com a gente. A pessoa não tem bagagem para isso, não tem estrutura, não tem psiquismo. Então, venha tomar passe, fazer um tratamento aqui no centro. Venha escutar as palestras. Então vai escutar sobre vários assuntos, inclusive sobre o suicídio, que é importante a gente falar. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de falar sobre o suicídio, que baixa a vibração no centro. Eu não penso assim. A gente precisa também falar sobre o suicídio, logicamente que dando um enfoque necessário, que possa realmente contribuir e não comprometer o psiquismo das criaturas, mas alertar que o suicídio não pode ser buscado como forma de nada, porque o suicídio é um equívoco muito grande na vida de qualquer pessoa. Não atende a nenhum anseio, pelo contrário, contraria todas as nossas perspectivas. Suicídio não. E quando a pessoa passa a entender que o suicídio não, ela já descarta essa possibilidade, uma vez que praticamente todos os deprimidos pensam em morrer. 30% são levados ao suicídio. Então é uma estatística muito grande. Então é importante que ele escute uma palestra. Não só sobre o suicídio, mas falando também sobre a transcendência, sobre as suas possibilidades, o seu potencial, o que a espiritualidade investe, a proteção que ele tem, todo o carinho que a espiritualidade tem demonstrado para conosco. Então a pessoa começa a melhorar o seu astral, saindo dali um pouco mais reconfortada. Quando, então, ela já estiver abalizada, estruturada dentro desse conhecimento básico, vamos convidá-la para o estudo da doutrina. Que esse é o grande trunfo na nossa vida, estudar a doutrina. Porque quanto mais a gente estuda essa ciência do viver bem, que eu chamo ciência do viver bem, melhor a nossa vida. A gente passa a ter outra conotação de vida. Aquela pessoa que já estudou a doutrina, entendeu a doutrina, ela já não tem mais dúvida. Ela tem certeza. Ela não acredita mais, ela tem convicção. Ela não pode dizer eu creio. Não, eu sei que é assim. É muito mais forte. E a partir daí ela vai estruturar a sua vida para não se deixar ser uma folha ao vento, caindo ora no fogo, ora na água. Essa é a fé que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Essa é a proposta da doutrina espírita, fazer com que a pessoa viva cada vez melhor, para que ela seja instrumento divino na construção desse planeta que ora habitamos. Mas para finalizar, no tratamento depressivo, vamos no final preconizar que ele trabalhe no bem. Porque não existe terapia melhor para a nossa alma do que o trabalho no bem. Não existe. Existe uma que chega um pouco perto, que é o nosso trabalho do dia a dia. Que é a laborterapia, o trabalho é uma terapia maravilhosa. Mas o trabalho no bem transcende, melhora as nossas condições espirituais,
Diz André Luiz que o merecimento espiritual está na ajuda aos outros. Diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Coloca Jesus a cada um de acordo com as obras. Então, se nós quisermos algo melhor para nós na frente, nós precisamos fazer alguma coisa por alguém. E esta, a grande proposta da doutrina espírita, levar ao homem ao verdadeiro sentido do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos. Porque a pessoa deprimida, ela perde o amor por si. Que é um desastre, porque do momento que eu deixar de me amar, eu não amo mais ninguém. Muito menos Deus. Eu até vou ficar meio brigadinho com ele. Por que Deus fez isso comigo? Eu não me tolero, por que ele me criou desse jeito? Quer dizer, vou contrariar o Criador. Agora, se eu me amar, entender que eu sou a pessoa mais importante para mim, porque André Luiz falou que o dia que você quiser alguma coisa com alguém, só tem uma pessoa que você tem que procurar, que é você mesmo. Porque ninguém vai pagar minhas contas, ninguém vai operar meus doentes, ninguém vai fazer minhas palestras, sou eu que tenho que fazer. Então eu sou muito importante para mim. E, portanto, eu me amo. Eu me amando, eu já tenho um espaçozinho para amar meu semelhante. Se eu amar o meu semelhante, eu tenho um espaço para amar a Deus. Então isso tudo está casado dentro de uma lógica crística, que resumiu todos os profetas e a lei num só mandamento: amar a Deus, o próximo como a si mesmo. Agora, se nós já fizemos tudo isso, não conseguimos fazer a profilaxia da nossa depressão, se já fizemos o tratamento estandarizado e continuamos ainda tristes, nós devemos lembrar daquele que nos diz: quando, nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, vem a mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a beleza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando inclemente te açoitar os vendavais da sorte, e já não tiveres onde declinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio, onde encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, vem a mim. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de manter a serenidade do espírito, solicita-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e superar os momentos mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor, e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos do caminho, achega-te a mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes, e ninguém mais for capaz de inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e ceucitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma e tudo em volta te trouxer aborrecimento, chama-me. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz ver as belezas do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te achares no auge do desespero, grita-me. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a reconhecer-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, vem a mim. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até mesmo das tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, chama-me. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e reabilita o teu espírito para a conquista da felicidade. Quando já não mais provares a sublimidade de uma afeição sincera e duvidares do sentimento do teu semelhante, solicita-me. Eu sou a renúncia que te faz olvidar a ingratidão dos homens e aceitar a incompreensão do mundo.
quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao jovem que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza, eu me chamo amor. Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Se queres saber quem sou, eu sou teu anjo guardião, Jesus, teu irmão, Deus, teu Pai. Muita paz.